Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro aluno, minha cara aluna. Hoje nós iniciamos o estudo das escolas literárias. Essa matéria que particularmente eu adoro. É muito legal ver as formas com que o homem, que o ser humano de maneira geral, encontrou para se expressar, né? Através de uma canetinha, de um papel, né? E ele vai ali se expressar, expressar o que ele está pensando, expressar o que ele está sentindo, expressar o que a realidade está causando naquele ser humano, né? O que a realidade está perturbando ele, né? O que ela está ajudando ele a fazer. E é justamente isso que a gente vai começar a ver hoje. Inicialmente, as escolas literárias vão começar, né, a gente vai começar esse estudo, através do trovadorismo. Então, meu amiguinho, minha amiguinha que está aí assistindo essa aula, a gente começa por trovadorismo, depois a gente vai passar uma série de outras escolas literárias, né? Vamos chegar nas escolas literárias que são produzidas no Brasil. O trovadorismo não é um exemplo, que ele é feito mais especificamente na região ibérica, né? E depois, mais para frente, a gente vai chegar até na literatura pós-moderna, né? Esse caminho vai ser longo, vai ser, garanto a vocês que vai ser divertido conhecer a literatura, porque a literatura ela é muito mais do que palavras jogadas ao vento, né? Como diz a nossa Cássia Eller, literatura é muito mais que isso, e vocês vão se divertir muito. Então vamos lá, vamos iniciar o trovadorismo. Vocês vão ver nesta aula como que o trovadorismo se estabeleceu, qual o contexto histórico do trovadorismo e vão ver também as diversas cantigas, né? Por que se estabeleceram cantigas, né? Como que são essas cantigas, né? Vamos ver exemplos, né? Vamos ver como funcionava, né? Como que é o pensamento desse pessoal da época, né? A gente vai ver as cantigas líricas, as cantigas satíricas e as novelas de cavalarias, né, que é outro gênero literário, mais ou menos ali na mesma época. O troubadorismo, ele, introduzindo a vocês, ele se desenvolve, né, no período medieval, principalmente ali nos finais do século XI, XII, né, e vai se desenrolar por toda aquela Baixa Idade Média ali. Né. Tem uma aula minha de Idade Média, se vocês não assistiram, eu aconselho vocês a assistirem para entender como que o pensamento da época, como que se formava, né, a sociedade da época, a sociedade medieval, para facilitar vocês a entender como que o trovadorismo vai se desenrolar. É, Primeira coisa, quando a gente fala de trovadorismo, a gente tem que falar de uma tradição oral. Porque naquela época, a maioria esmagadora da população era analfabeta. Então não tinha muita questão de escrever canções, de ficar das pessoas escrevendo suas cantigas e mantendo, passando de um para o outro escrito. Não existia CD, não existia pendrive, não existia Spotify. Então as pessoas tinham essa tradição oral de cantar, né? Esse boca a boca e cantando e aprendendo. Era o que acontecia. Por isso, cantigas, né? Por isso, as cantigas trovadorescas. Elas são dotadas de musicalidade, né? Havia toda uma encenação para cantar uma cantiga trovadoresca, né? Não era uma coisa assim, sem mais nem menos, né? Tinha todo um pessoal, né? Alguns jogral, menestrel, soldadeira, trovador, né? Era todo um conjunto, né, de indivíduos que se reunia para a execução de uma cantiga trovadoresca. Então, vamos iniciar esse período, né, que está lá na Idade Média. Vocês vão ver também que a linguagem é um pouquinho diferente da que se tem hoje, até mesmo porque na época a principal língua utilizada era o galego-português, né, e também um pouquinho de provençal, justamente porque um período que não há ainda de fato a formação de Portugal como você tem hoje, né? É um período pré-Estado moderno, né? Não é propriamente um Estado moderno. E vamos ver então como desenrolou isso. Né? Vamos embora? Beleza. Vamos começar então pelo período histórico, né? Pelo contexto histórico. Qual que é a importância desse contexto histórico? Ele é importante porque ele vai nos dizer quais são os eventos que vão afetar na literatura da época e também o que está acontecendo, qual que é a forma de pensamento, né, que o pessoal daquele momento histórico, né, está utilizando, né, como que eles pensam. Vamos ver isso, que com certeza não é a mesma fonte de pensamento que a gente usa hoje. Então vamos começar. O período histórico que a gente está é a Idade Média. Existe no canal uma aula minha especificamente de período medieval.
A Idade Média como um todo, ela se estende do século V ao século XV, mas o trovadorismo ele não se estabelece por todo esse período. Ele é mais da Baixa Idade Média, né, do finalzinho, né, do período medieval. Ali, a partir do século XI, mais ou menos, inicia-se a produção trovadoresca. Você tem o feudalismo, que era um sistema, né, muito utilizado no período medieval, um sistema de relações, né, entre as pessoas, né, um sistema político, econômico e social, que é o principal da Idade Média. Ele é importante vocês terem a noção do que é o feudalismo, que a gente vai utilizá-lo nas cantigas trovadorescas, vai ter referências a ele. O teocentrismo, né? O que é teocentrismo? Teo vem de Deus, centrismo de centro, né? É o Deus no centro do universo. A gente está numa época, né, no período medieval, em que a Igreja Católica manda. O pensamento religioso é aquela forma de expressão que ninguém questiona. Ninguém pode questionar o pensamento religioso até então. As pessoas têm que obedecer, escutar caladas, né? E é justamente esse teocentrismo, né, a ideia de que Deus é o ápice, a religião, né, o clero tem que ser exaltado, né? Tudo isso é colocado como centro para o homem medieval. As cruzadas, que eram expedições militares de caráter religiosos, que tinham o objetivo de expulsar os infiéis da Terra Santa. E a peste negra, né, que é aquela peste que ocorre ali no século XIV, que vai devastar mais ou menos um terço da população europeia. Então, este é o contexto em que vivia o povo, né, português, que vai produzir as cantigas trovadorescas. Né? É esse contexto conturbado, abalado por crises, por guerras, né, por um sistema feudal, por um pensamento religioso. Vamos ver como que isso vai acontecer. Eu coloquei aqui uma notinha, né? O trovadorismo ele perdurou, né, do século XV, né, entre os séculos XV não, entre os séculos XI e século XIV, né, é o período em que o trovadorismo vai se estabelecer com mais força, com maior engajamento, e é o que a gente vai ver agora. Percebam que esse período é justamente a Baixa Idade Média. Né? É mais ou menos ali a Baixa Idade Média, que é a decadência do período medieval. Vamos seguir, então, visto o contexto histórico. Olha para você ver aqui as imagens, né? Contexto histórico de peste, né? As pessoas morrendo, né? Por causa da peste, né? A questão do feudo, né? O feudalismo aqui, o sistema feudal muito bem representado nessa imagem. E essa última imagem que é a imagem que retrata o movimento cruzadista, né? Então, vamos lá. Iniciar de fato as cantigas trovadorescas. Iniciando as cantigas trovadorescas, meu caro aluno, minha cara aluna, elas vão se dividir em dois grandes grupos. O primeiro grupo é o grupo das cantigas líricas, que tratam de uma temática amorosa. São cantigas líricas, cantigas de amor e cantigas de amigo. O outro grupo, que são as cantigas satíricas, tratam de uma temática mais de sátira, de crítica, que são as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. Começando pelas cantigas líricas, especificamente cantiga de amor. Aqui está as principais características que você tem que ter em mente para reconhecer uma cantiga de amor. Primeira coisa, eu lírico masculino. O que é o eu lírico, professor? O eu lírico é aquela vozinha que fala no texto. Por todo o estudo literário, a gente vai ter essa palavra com a gente. Então, guardem. O eu lírico é a vozinha que fala no poema, nesse caso, numa cantiga. O eu lírico é masculino, ou seja, quem escreve a canção, quem está falando ali, ó, o trovador, ele bota uma vozinha no texto de um homem. Ele é um lírico masculino, beleza? A gente vai tratar também do sofrimento amoroso. O que é o sofrimento amoroso? Por que ocorre esse sofrimento amoroso? A cantiga ela é de amor, ela vai falar de amor, mas um amor que não acontece. Um amor que, o último tópico aqui, ó, não se concretiza na realidade. Por que não acontece, professor? Normalmente, a amada, né, ao que o eu lírico está se referindo na cantiga, ela já é casada ou ela é de uma posição social, de uma classe social superior ao do trovador, do eu lírico, mais especificamente. Por isso, o amor não se concretiza, ele não acontece. Então, o eu lírico vai sofrer, né? Ele sofre por amor. Ele é um coitado, né? O coito de amor. Ele é um coitado, ele sofre, ele canta querendo aquela mulher. Ela é extremamente idealizada, ela é uma mulher perfeita. Ela não tem defeitos, meu caro aluno. É a mulher ideal para o eu lírico. Mas essa mulher não dá bola para ele. O amor também não pode acontecer porque são de classes distintas ou a mulher já é casada. Tem-se do feudalismo a relação de vassalagem.
e suzerania. Nesse caso, a gente tem uma transcrição da vassalagem e relação de vassalagem e suzerania lá no período feudal, né, para a literatura, que vira uma vassalagem amorosa. Ser vassalo é ser fiel a alguém, é ser submisso, é ser leal, né? É tentar fazer de tudo para agradar a pessoa. É quase que um escravo, mas na verdade a gente vê como servo no feudalismo. E essa imagem de vassalagem é pega pelos trovadores, né, do campo político-social da época, que era o feudalismo, e é colocada dentro das cantigas de amor. Então, vassalagem amorosa, ser vassalo de amor. O ambiente é o ambiente da corte, né? O ambiente cortês, dos palácios portugueses, das cortes portuguesas, das cortes das regiões ibéricas. Né? Tá aqui alguém fazendo uma cantiguinha, né? Olha que belezura, né? Que é. Aqui eu coloquei um exemplo de cantiga para vocês. É uma cantiga do Bernardo de Bonaval, é uma cantiga de amor. Olha para vocês verem como que funciona. A dona que eu amo e tenho por senhor, olha para você ver, não existia, eu acho que a variação para a palavra, algumas palavras na época não existia, então não havia variação para o feminino de senhor, por exemplo. Então eles vão sempre referir, ai, meu senhor, a dona que eu amo e tenho por meu senhor. Amostra-me a Deus, se vos em prazer for, se não, dá-de minha morte. Traduzindo, né, um pouquinho difícil porque é uma linguagem um pouco arcaica, mas traduzindo para você, aluno, ele está dizendo: ó Deus, me mostra a minha amada, senão me dá a morte. E ele vai repetir isso tudo por todo o poema. Olha pra você ver, esse verso, né, ele vai se repetindo, né? Se não me dá a morte, se não me dá a morte, se não dá de minha morte. Se Deus não mostra a ele a amada, se ele não consegue atingir a amada, ele prefere morrer. Isso é sofrimento amoroso. Isso é coito de amor. Ele é um vassalo amoroso dessa mulher. Esse amor não se concretiza, né? Como eu já disse, os motivos para vocês. E ele está aí sofrendo. É justamente isso que vai acontecer nas cantigas de amor. Terminadas as cantigas de amor, vamos ao próximo tópico. Entramos agora, meu aluno, minha aluna, nas cantigas de amigo. Especificações de cantigas de amigo, que também tratam da temática amorosa. Como que elas vão se diferenciar das cantigas de amor? Primeiro, o eu lírico agora ele não é mais masculino, ele é o eu lírico feminino. Olha para você ver, a vozinha que está dentro do poema não é mais de um homem, é de uma mulher. Tenham em mente que quem produz o poema, quem produz a cantiga é um homem, não é uma mulher, mas a voz é a voz de uma mulher. A voz do poema é a voz de uma mulher. Beleza? Lamentação da ausência, né? Aqui, diferentemente da cantiga de amor, o amor acontece de fato. Nas cantigas de amigo, o amor ocorre de fato. O amor ele é real e possível. E normalmente esse amante, né, da mulher, ele por algum motivo ele se afasta dela, ou ele vai para a guerra, ou ele some, ele foge, né, sei lá, não sabe o que está acontecendo, mas por algum motivo ele se afasta da mulher e a mulher vai cantar na cantiga de amigo essa saudade, né? Essa lamentação da ausência. O ambiente agora não é mais aquele ambiente cortês, né, palaciano, agora é um ambiente campestre, né, dos campos, mais popular. A cantiga de amigo é uma cantiga bem mais popular do que a cantiga de amor. Né? Por isso, exige refrão e paralelismo. O refrão é justamente aqueles versos que vão se repetir. O paralelismo é uma igualdade, né? Os versos são muito paralelos, muito parecidos, né? Se eles são parecidos, facilita o quê? A memorização. Justamente porque vem para ser uma cantiga muito popular, que tem que estar na boca do povo, um povo que é praticamente todo mundo, com exceção de alguns nobres, são analfabetos. Beleza? Então tem que ser uma cantiga de fácil memorização. Por isso, tem que ter refrão e muito paralelismo. Contexto é o contexto popular, como eu já bem vos disse, né? Então, ela tem que ser uma canção de fácil assimilação. Sabe aquela música que você escuta e fica com ela o dia inteiro na cabeça? É justamente porque ela tem um refrãozinho, ela tem um paralelismo, ela é fácil de você assimilar. E da mesma forma, a cantiga de amigo vem para ser isso. Nota para vocês. A palavra amigo aqui assume um sentido diferente de hoje, né? Aqui, nessa época, o amigo seria um amante, um namorado, um amado, né? Por isso, cantiga de amigo. Ela está saudosa por o seu amigo. Beleza? Então, vamos ver. Aqui existem algumas
especificações de cantigas de amigos, né? De acordo com a temática que ela está tratando, né? O ambiente que ela está tratando, o saudosismo amoroso, ela pode ser uma alva, quando ela trata num ambiente de madrugada, uma bailada, quando ela trata de um ambiente dos bailes, né? Barcarolas, quando o ambiente é do mar, romaria, quando é um ambiente mais religioso, da igreja, e pastorelas, quando o ambiente é mais campestre, beleza? Mas isso aí eu acho que não tem muita importância para nós, não, tá? Só por nota aqui para vocês conhecerem, né? Vamos ao exemplo de cantiga de amigo que eu tenho aqui. Eu vou ler só primeiro, como eu fiz na aula anterior, eu não vou ficar lendo a cantiga toda, né? Porque nosso tempo é curto. Então vamos ler só o trechozinho inicial. A primeira estrofe. Ai flores do verde pino, se sabedes novas do meu amigo, ai Deus e ué. Essa aqui é legal, vou ler ela toda. Ai flores do verde ramo, se sabedes novas do meu amigo, ai Deus e ué. Sabedes novas do meu amigo, aquele que mentiu do que pôs comigo, ai Deus e ué. Sabedes novas do meu amado, aquele que mentiu do que me há jurado, ai Deus e ué. Terminando, essa é uma cantiga de amigo do queridíssimo rei Dom Diniz. E vocês veem facilmente, né? Vocês veem facilmente o saudosismo amoroso, né? É uma mulher perguntando, né, se as flores, né, do verde pino sabem notícias do amigo dela, que é o amado, né? Amigo é amado, é namorado, é amante. Então, esse amigo sumiu, ela está com saudosismo, ela está com saudade dele, e ela está interrogando, nesse caso, figuras da natureza, o próprio Deus, né, se ele não sabe o que aconteceu com o amado dela, né? Porque ele veio, teve aquele lancezinho, né? Teve deu uma cruchada aí os dois, né? Utilizando os termos modernos de hoje, e ele sumiu, ele desapareceu. Por algum motivo ele sumiu. Ela está cantando esse saudosismo. Essa é a cantiga de amigo. Terminando as cantigas líricas, na verdade, vamos entrar nas satíricas. Vamos lá? Então, meu aluno, minha aluna, começando as cantigas satíricas, vocês vão notar que a diferença entre as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer, que tratam de crítica, de sátira, é um detalhezinho muito pequeno, então fiquem atentos. Vamos lá. Cantigas de escárnio. Quando eu falo em cantigas de escárnio, eu quero falar daquelas cantigas, né, que vão ter uma crítica direta, indireta. A temática não é mais o amor, a preocupação não é mais o amor. Agora eu estou falando de crítica, de sátira. A crítica aqui, ó, na cantiga de escárnio, é uma crítica indireta. Se ela é indireta, você não tem uma identificação da pessoa que está sendo criticada. Este é o grande diferencial. Cantiga de escárnio não identifica a pessoa que está sendo satirizada. Ela é cheia de trocadilhos, de ambiguidades, justamente para dar aquele duplo sentido e não dá para identificar a pessoa, e também de ironia, né? É uma figura de linguagem interessante essa ironia, né? Ela é irônica, a cantiga. Então a característica é essa. E a principal diferença entre a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer é, na de escárnio, a crítica é indireta. Então vamos ver um exemplo de cantiga de escárnio. Vamos ver só essa primeira estrofe aqui, né? A cantiga do João Garcilha de Guilhade. Ai, dona feia, olha pra você ver chamando a mulher de feia já. Foste vos queixar que vos nunca louvem em meu trobar. Mas, ora, quero fazer um cantar em que vos loareis todavia. E vedes como vos quero loar, dona feia, velha, velha e sandia. Olha para você ver o que é uma cantiga de escárnio. Ele está criticando o trovador, o eu lírico, né, que é a voz do poema. Não confunda trovador com eu lírico. Às vezes eu uso os dois, mas não confunda. O trovador é quem escreve a cantiga trovadoresca. O eu lírico é a voz do poema. Existe eu lírico em qualquer poema que tem uma vozinha falando, beleza? Mas aqui, o eu lírico está falando o seguinte: ele está criticando uma dona que ele acha super feia, que reclamou com ele, né? Reclamou com o trovador, que ele não quis compor uma canção bonita para ela, uma canção de amor para idealizá-la. Aí ele foi e fez uma cantiga de escárnio e chamou essa dona de dona feia,
chamou ela de dona feia, de velha e de sandia. Sandia é doida, né? Pessoa louca. Então, ela queria uma cantiga, reclamou com ele e falou assim: então tá, vamos fazer uma cantiga para você. Ele fez uma cantiga de escárnio, chamando ela de feia, de velha e sandia. Hora nenhuma do poema todo você vê ele citar o nome dessa dona, que ele chama de dona feia. Então, é uma crítica indireta. Ele não identifica quem é criticado. Beleza? Vamos ao próximo. A próxima cantiga satírica. Entramos agora, meu caro, minha cara, na segunda parte de cantigas satíricas, que são as cantigas de maldizer. Vocês vão ver que as cantigas de maldizer são muito parecidas com as cantigas de escárnio, mas elas têm uma especificação, né, própria. Primeiro, nas cantigas de maldizer, a crítica feita ela é direta. É uma cantiga que vem para fazer uma crítica e essa crítica vai ser direcionada diretamente à pessoa criticada. Isso quer dizer que na cantiga você vai encontrar o nome da pessoa que o eu lírico e o trovador quer criticar. Beleza? Então, direta. Você tem uma linguagem mais ofensiva, a utilização de termos de baixo calão. O que são termos de baixo calão? Termos de baixo calão, alunos, são palavrões. Olha para você ver o tanto que a linguagem é mais apelativa, né? Que ela é mais negativa do que as cantigas de Scar. O alvo é denominado, ou seja, a pessoa que é criticada é nominalmente explicitada dentro da cantiga. Beleza? Viu a diferença então para a cantiga de escárnio? Então tá. Então vamos ver um exemplo de cantiga de maldizer para vocês darem uma elucidada, o tanto que o negócio é louco. Né? A voz dona abadesa, olha para você ver, identificou quem que é a dona, de mim, Dom Fernando de Esquilo. E é justamente o autor do poema, né? Esse carinha se identificou mesmo, né? Justamente o trovador. Essas duas vos envio, porque sei que sois essa, dona, que as merecedes. 4 caralhos franceses, a 2 a prioreza. Vocês acabaram de ler exatamente isso. Foi isso que vocês escutaram, isso que vocês leram. 4 franceses, a 12 a prioreza. Então, a mulher, qual que é o que aconteceu nessa cantiga do Fernando Esquilo? A mulher reclama com ele que ele não compõe. Não, na verdade a mulher não reclama com ele, né? Ele já cita aqui direto, né? Diretamente identificou a mulher, isso é o mais importante na cantiga de maldizer, ele identificou quem é, esse é o mais importante. Além disso, ele se identificou, né? Ele falou de quem é e falou o que essa mulher merece, né? Tá aqui o que ela merece. É um termo de baixo calão, né? Que é uma linguagem muito ofensiva. Vocês podem ver aí que é muito mais ofensiva do que a linguagem utilizada nas cantigas de Scar, beleza? Então, assim a gente encerra as cantigas trovadorescas. A nível de conhecimento para vocês, como que a gente obtém essas cantigas trovadorescas hoje, sendo que elas foram produzidas lá na Idade Média? Da seguinte forma, através do que a gente chama de cancioneiro. O que é um cancioneiro? O cancioneiro era uma coleção dessas cantigas, né, da literatura portuguesa, né, galego-portuguesa e provençal, que foram compiladas dentro de livros chamados de cancioneiros. Esses cancioneiros, então, alguns estão muito preservados hoje, como é o caso do cancioneiro da Ajuda, o cancioneiro da Vaticana, né? São exemplos de cancioneiros que a gente tem hoje, que está preservada, né? Que ainda preserva essas cantigas. Então, eles são muito importantes como fonte histórica para a gente ter um estudo dessas cantigas. Assim, a gente encerra as cantigas trovadorescas, né? As duas cantigas líricas e as duas satíricas, né? Beleza? O nosso último tópico da aula são as novelas de cavalaria. As novelas de cavalarias não fazem parte das cantigas trovadorescas. Era um gênero literário que também foi produzido naquela mesma época. Né? Tem uma relação muito semelhante à forma de expressão com que as cantigas utilizavam, mas elas são texto em prosa, são novelas. Como eu deixei claro aqui para vocês, ó, as novelas de cavalaria, como o próprio nome é autoexplicativo, né? São novelas de cavalaria. São narrativas extensas e divididas em capítulos, por isso chamado de novelas.
Os temas são temas heróicos e mitológicos, normalmente envolvendo cavaleiros, né? Que eram, vamos dizer assim, suas aventuras eram mitológicas, elas ganhavam um pedestal gigante para serem elucidadas, para serem replicadas nessas novelas de cavalaria. Eram aventuras fantásticas, situações dramáticas, né? Aquelas situações de escolha, de drama que você vai ter nesse período, né? O principal objetivo dessas novelas de cavalaria, elas não eram feitas só para entretenimento do povo, elas eram feitas para difundir valores de honra e lealdade, que justamente muitos valores cristãos também eram explicitados nessas novelas de cavalaria, né? A visão teocêntrica, né? A questão da religiosidade da época era muito bem sintetizada nessas novelas, né? Esse fundo moral que elas buscam atingir justamente nessas pessoas que assistiam, que viam essas novelas de cavalaria através normalmente de encenações, né? Porque não tinha televisão, é claro. Aqui está um ciclo das novelas de cavalaria. O primeiro ciclo é o ciclo bretão, ou arturiano, né, que normalmente conta a trajetória do grande rei Arthur de forma mistificada, óbvio, né, fantasiada. O período carolíngio, que vai tratar das aventuras daquele rei, né, do rei Franco Carlos Magno. E o período clássico retoma aventuras mitológicas do período da Antiguidade Clássica, né? Exemplos de novelas de cavalaria: A Rei Arthur, A Demanda do Santo Graal, né, A Busca do Santo Graal, são alguns exemplos que estão uma encenaçãozinha de uma novela de cavalaria típica, né? Mas o que vocês têm que ter em mente é o seguinte, né, que eram textos em prosas de narrativas extensas, utilizadas normalmente com fundo moral religioso, né, para cristianizar, né, cada vez mais. Beleza? Assim a gente encerra esses tópicos. Então, a gente chegou ao fim de mais uma aula. Meu caro aluno, minha cara aluna que me acompanhou vendo esse período, né, que é interessante da literatura portuguesa. Aqui está a bibliografia, como eu sempre deixo, né, para não roubar créditos de ninguém. A gente tem que dar créditos a quem merece os créditos. Se vocês querem fazer uma pesquisa mais aprofundada, eu deixei alguns sites aqui. E a Branca de Neve já diz tudo, né? Tchau, tchau. E é justamente isso que eu vou lhes dizer depois dessa longa aula que a gente teve. Me despedindo de uma forma mais formal, como eu sempre faço, assistam a aula, anotem, revisem se for necessário. Se não entenderem alguma coisa, podem buscar, me buscar ou buscar um monitor responsável pela área. Mas, de qualquer forma, eu peço a vocês que se dediquem, que lá na frente vai valer a pena toda essa dedicação, né? Vocês vão conseguir entrar na tão sonhada universidade. Do mais, estou indo embora, né? Como diz uma canção linda que existe aí. Quero dizer a vocês um grande abraço, se cuidem e tchau, tchau.